Bom dia, nono. Tudo bem? Mais um dia que se inicia e vamos começar a nossa aula de português. Hoje eu trago para vocês os pronomes relativos. Peço que vocês peguem as apostilas, tá? E acompanhem junto comigo. Lá na apostila de vocês, esse conteúdo está na página 47, tá bom? O pronome relativo, ele se inicia aqui com um conceito, com uma interação do conteúdo. E agora eu vou explicar para vocês o que é o pronome relativo. O pronome relativo é uma palavrinha que retoma a um termo que já foi dito anteriormente na oração. Vamos abrir um parêntese aí. O que é uma oração? Oração é toda frase que tem verbo, tá bom? Então, o pronome relativo, ele vem para evitar repetições nas orações. Por exemplo, não conhecemos os alunos, ponto. Os alunos saíram. Eu tenho aí duas orações. Eu vou unir essas orações, tirando a repetição alunos, e vou incluir um pronome relativo. Não conhecemos os alunos que saíram. O que é um pronome relativo? Observaram qual a função do pronome relativo? A função do pronome relativo é substituir uma palavra que já foi dita anteriormente. Para evitarmos a repetição, a gente tira uma palavra e substitui por um pronome relativo. Quais são os pronomes relativos? Nós temos pronomes relativos variáveis e os invariáveis. Tá? Os variáveis são aqueles que podem estar no singular e no plural e que podem vir no masculino e feminino. Os invariáveis, eles não se modificam, eles não se alteram, não tem nem número e nem pessoa, tá? Quais são os variáveis? Os variáveis são o qual e suas variações, a qual, os quais e as quais, o cujo e suas variações, cuja, cujos e cujas. E quanto, quanta, quantos e quantas. Esses são os variáveis. Perceberam? Tem plural, singular, masculino e feminino. E os invariáveis? Os invariáveis que não se modificam são o que, o quem e o onde. Tá? Para sabermos um pouco mais sobre eles, nós vamos estudando aos poucos. Uma particularidade do cujo, o cujo é o seguinte, ele sempre concorda com a palavra que vem depois dele. Se a palavra que vem depois do pronome cujo for feminina e singular, eu vou usar cuja. Se ela for feminina plural, eu vou usar cujas, tá? Por exemplo, cujas casas, cujo menino. O cujo sempre concorda em número e pessoa com o termo que segue, que vem depois. Tudo bem? Para eu saber se o que realmente é um pronome relativo, basta eu substituí-lo por o qual. Se eu puder substituir o que por o qual ou a qual, é porque aquele que é um pronome relativo. E o onde? O onde nós confundimos muito com aonde. Existe onde e aonde. Onde é pronome relativo, tá? E significa lugar físico, tá? Local. Onde você vai, onde você tá. Local. Onde? Local. Lugar físico. E quando eu falo aonde? Aonde significa movimentação. O aonde, ele vem seguido por uma palavra que indica movimentação. Então, toda vez que o sentido for de movimentação, nós usaremos o aonde, tá? E toda vez que for lugar físico, local, nós usaremos o onde, que é o pronome relativo, tá? Vou deixar aqui no vídeo as imagens ilustrativas para vocês fixarem melhor o conteúdo, tá? E como tarefa de hoje, eu quero que vocês peguem a página 47, realizem essa tarefa aqui, o número 1 da 47, e
o número 2 da 48, tá? Então, vocês vão realizar o número 1 e o número 2 da página 47 e página 48. Tá? E como um exercício mental de leitura, eu quero que vocês leiam sobre os pronomes. Eu já expliquei aqui e eu quero que vocês leiam, tá? Qual é a estrutura, como que funciona o pronome relativo que, como que funciona o quem, como que funciona o onde, tá? Aqui ainda tem sobre as variações do qual, a qual, os quais. Tudo bem? Lembrando que o pronome relativo quem sempre vai se referir a uma pessoa, tá? Portanto, eu peço que vocês leiam e realizem as tarefas 1 e 2 da página 47 e da página 48, tá? Até a próxima aula. Na próxima aula, nós voltamos com o pronome relativo parte 2. Vamos recapitular os pronomes relativos? Então, os pronomes relativos referem-se a um termo anteriormente citado na oração. Por exemplo, não conhecemos o aluno saiu. Não conhecemos o aluno que saiu. Como já foi apresentado, os pronomes relativos podem ser variáveis ou invariáveis. Observem os exemplos dos variáveis e dos invariáveis. O que ele pode ser pronome relativo e uma conjunção integrante. Quando é que ele será um pronome relativo? Ele será um pronome relativo quando ele puder ser substituído pelo o qual ou a qual. Já o pronome relativo cujo, ele irá concordar em número e pessoa com a palavra que segue, com a palavra que vem depois dele. Observe o exemplo, cuja casa. Um detalhe, após o pronome relativo cujo, não pode haver artigo, como por exemplo o a, um, uma. Notem esse exemplo, o proprietário cuja a casa, esse a depois do pronome relativo está errado, ele não existe artigo depois do pronome cujo. Já o pronome onde indica lugar físico, local, tem sentido de em que ou no qual. Diferente de aonde, aonde indica movimentação. Aqui deixo para vocês os pronomes relativos variáveis e invariáveis para vocês memorizarem e fixá-los melhor. Os variáveis com masculino e feminino, e singular e plural, e os invariáveis que não se modificam. Na próxima aula, daremos continuidade aos pronomes relativos. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida é só me chamar. Tudo bem? Bom dia e bons estudos para vocês.